Para nós, então. Vai. Eu vou fazer a leitura, se estiver baixo, vocês me avisem, tá? Por favor. Então, vamos lá. Paulo e Silas em Tessalônica. Percorrendo Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, dirigiu-se a eles e por 3 sábados dialogou com eles a partir das Escrituras, abrindo e demonstrando que era necessário o Cristo padecer e levantar-se dentre os mortos, e dizendo que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e se associaram a Paulo e Silas, assim como numerosa multidão de gregos adoradores e não poucas mulheres proeminentes. Os judeus, porém, tomados de inveja, reunindo alguns varões maus das praças e formando uma turba, alvoroçaram a cidade. Aproximando-se da casa de Jason, buscavam conduzi-los para o povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, bradando: estes são os que têm perturbado a terra habitada. Eles estão presentes também aqui, os quais Jason hospedou. Todos eles procederam contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Ao ouvirem essas coisas, tanto a turba quanto os magistrados se perturbaram. Tendo recebido a fiança de Jason e dos demais, o soltaram. É Jason mesmo? Tem algumas traduções que é Jason. Porque a gente lê Jesus mesmo. Que meio parada, acho que é Jason. A tradução da Bíblia de Jerusalém tá Jazão com Altil, sabe? Jazão. A do Haroldo já tá Jason, né? A gente leria Jason mesmo. Mas, sei lá, como pronunciei em grego, né, Ramon? E sei lá. Vou ter que conhecer a pronúncia certa aí, mas basicamente. Vocês me corrijam, por favor. Não tenho a menor ideia. Ramon, coloca aquele mapinha aí na tela. Você pode? Tem como compartilhar? A gente vê onde que Paulo está. Aí. Certo. Ele ficou meio embaçado aqui, tá? Tá. Mas é o melhor que eu consegui aqui. Aquele do link você não conseguiu, não. Ah, tem o link? Tem. Embaixo desse que eu te mandei. Aí, o linkzinho azul aí, ó. Ah, tá. Está bem melhor. Bem melhor. Isso. Bom, então, só para a gente ter uma noção, Iris, no caso aí, eles saíram nessa segunda viagem de Paulo e Barnabé, né? E agora eles estão junto com o Timóteo e com o Lucas também. Eles saíram lá da Antioquia e foram subindo, depois foram passando por Tarso, foram margeando aí o mar Mediterrâneo, passaram por Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, Filipos, e agora eles estão nessa região da Macedônia, que faz a curva, voltando aí sentido novamente ao sul. Eles saíram do sul, foram sentido o norte, e agora eles chegaram lá em cima, e eles agora estão voltando. Por enquanto, eles estão, vamos falar assim, maior parte terrestre. Mas agora, daqui para frente eles vão pegar muito navio, né? Eles vão passar muito pelo mar. E já fizeram uma boa caminhada aí. A gente já percebe nessa segunda viagem que eles já passaram por uns 5 pontos diferentes. E para vocês terem uma ideia, essas viagens de Paulo demoravam entre 5 e 7 anos. Então, o que a gente estuda aqui num domingo é o que aconteceu mais ou menos meses, né? Porque
Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o que ele fala. Segundo o costume, Paulo foi procurá-los por 3 sábados, né? Então, só essa passagem aí, que conta específica, ele, né, juntamente com o Timóteo, que eles já estavam juntos aí, novamente, eu não sei se eles tinham encontrado o Lucas e porque como é que é mesmo? Eles estavam Paulo, Timóteo, depois eles encontraram Lucas E o Silas. e o Silas, isso. O Timóteo e o Lucas foram, e o Silas e o Paulo. Foi assim, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Parece que eles se encontram. Eles encontram agora. Agora, isso. Aqui, ó. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão. Então, eles vão se encontrar depois, Ramon? Você chegou a ver? Eles encontram agora na Tessalônica. Na Tessalônica, legal. Nessa passagem agora. Uhum. Reencontro. Eles tinham se dividido, né, para irem para lugares diferentes. Isso. Então, só para a gente ter uma ideia do trajeto deles aí. Bom, pessoal, essa Tessalônica, a Soraya até comentou aqui, né, que é um nome desconhecido, porque hoje em dia essa cidade chama Salônica, e é a segunda cidade grega e principal cidade da região grega da Macedônia. Ela é grande, essa cidade. Em 2011, ela tinha uma população de 1.104.000 habitantes. Então, ela é 3 vezes maior que Franca. Uma cidade em 2011, isso, hein? Então, é um lugar bem, bem grande. Aqui, como a gente está muito distante, né? A gente pouco ouve falar. Mas até mesmo naquela época, era uma cidade muito importante. Por isso que Paulo fez questão de passar por essa cidade. E essa cidade foi tão importante que depois tem 2 cartas que Paulo faz para a comunidade que é formada lá. Que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Então, foi estabelecido também lá uma comunidade de cristãos muito ativa. Por isso que é importante a gente fazer essa menção. Bom, vamos começar então a fazer alguns raciocínios, partindo desse pressuposto que Paulo foi 3 vezes lá nessa... Aqui fala que é Aos sábados, na sinagoga. na sinagoga. E dialogou com eles, né, partindo das Escrituras. Explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois se ungisse. Então, assim, como nós já conversamos, o Paulo, ele não queria colocar a garganta abaixo, né, das pessoas. Ele queria mostrar o que realmente o Cristo veio fazer aqui para nós. Ele não queria convencer à força ninguém. Então, ele, como cidadão romano, né, como judeu, ele tinha acesso à sinagoga. E durante 3 sábados, por que o sábado? O sábado era o dia que eles tinham para ficar por conta da religião, né? Nos outros dias, ele fazia provavelmente, né, a gente vai até ver, fazia as suas pregações em praça pública, mas na sinagoga era aos sábados. E era esses dias que ele estava usando para convencer, né, mostrar o Cristo para os judeus. E o que começou de uma forma bem branda, deu uma mudada já da semana passada para cá, né, nos nossos estudos. E queria que vocês comentassem sobre isso aí, o que vocês falam, como tem que ser a nossa atuação no mundo, no diálogo com as diferenças, o que Paulo tem trazido para nós, para que a gente possa entender um pouco da nossa vivência no mundo. Porque nós vivemos também numa inter-relação com religiões diferentes, pensamentos diferentes. Tá certo que aqui nós, na maioria, somos cristãos, né, nessa convivência direta. Como que fica essa questão do respeito e, ao mesmo tempo, você tem que mostrar a verdade? O que vocês pensam sobre isso?
Eu acho que Paulo ele tinha muito cuidado sempre, né? Assim, e ele se valia dentro das oportunidades, ele não chegava tentando impor nada, né? Acho que ele era uma pessoa muito cuidadosa nesse sentido, né? De dialogar, de apresentar. Eu acho que ele tinha consciência também de que alguns iam despertar e se associar mais àquilo, e outros não. Eu acho que ele lidava bem com isso também. Porque a gente tem uma tendência de achar que a gente tem que convencer as pessoas, né? E a gente não, e é o nosso modo de, né, de ver as coisas. Então a gente acha que a gente tem que impor ao outro algumas condições. E Paulo não fazia isso. Eu acho que ele era muito cuidadoso, né? Assim, ele colocava ali, ele não perdia oportunidades. A gente já falou isso. Ele é uma pessoa que estava a serviço e ele estava o tempo todo. Mas ele não fazia as coisas, não era uma conversão forçada. Acho que ele buscava essa conversão voluntária, né, pelos argumentos, e não pela força. Até pelo verbo que usou, dialogou, né? Exatamente, é isso. Então, acho que Paulo, ele ensina muito isso, né? E a gente, no nosso cotidiano, a gente tem uma tendência, né, aquele que o outro se curve as nossas ideias. Às vezes não é bem assim, né? Nunca é. O que os amigos aí do online pensam sobre isso? Tá todo mundo quietinho. Pode começar eles. Não, eu vou deixar para você, Ramon. Tá meio complicado isso aí. Então, Tonho primeiro, depois eu. O Tonho tá fechado o Tá microfone. mudo, Tonho, tá mudo. No nosso Evangelho no Lar, a gente está lendo cartas. Pegamos lá a primeira carta que apareceu lá, aos Romanos. E eu percebo assim que Paulo ele se tornou muito fiel a Jesus, né? E ele faz uma ligação de Jesus com Deus. É impressionante. Eu até falei para a Marlene que nós andamos estudando sobre intuição, que o Paulo é um exemplo assim que algo foi puxado lá de dentro dele, né? Que ele se desenvolveu no judaísmo, se tornou um doutor da lei e ficou fiel ali, né? Ficou muito fiel, chegou até a combater uma ideia nova, mas quando ele encontra Jesus, ele cai do cavalo, né? Literalmente. Ele desperta, porque, logicamente, ele deve ter vindo preparado para esse trabalho, né? Isso aí não é de improviso. Mas aí ele acorda, né? Precisou Jesus acontecer tudo aquilo lá. Ele vai se tornar fiel a Jesus, né? É interessante, viu? Um batalhador, né? Grande divulgador. Acaba que ele reconhece a dificuldade, ele próprio, né? Precisou do seu tempo, né? Então, acho que isso também faz com que ele tenha esse entendimento do tempo do outro, né? Então, o olhar para si mesmo, né, faz com que ele não exija nada de ninguém, né? Que ele faça o uso da sua sabedoria, né, dos seus bons argumentos para promover a reflexão, né, e a conversão. Mas eu acho que ele próprio, é o próprio exemplo disso, né? Que não cabe forçar, não. Né? Tudo acontece no seu tempo mesmo.
Mas que ter a sementinha plantada ali uma hora faz germinar, né? Esse assunto que você tocou é interessante da experiência, né? Porque quando a gente passa por aquela experiência, o valor, o sentido, né, que tem aquela ocasião é muito diferente. Porque você falar sem causa, às vezes você sabe pela teoria, até pelo amor que aquela situação exala. Mas quem passou por uma experiência de sacrifício, de mudança, de transformação, é totalmente diferente. Eu não quero dizer que a gente, por exemplo, para compreender um drogado, tem que se drogar, não é isso, né? Mas você ter compaixão, quando você passa pela situação, você consegue entender melhor aquilo tudo. Daí, porque eu acho que a doutrina espírita traz muito bem essa questão da provação também, que nem tudo aqui é expiação, porque às vezes pela provação nós aprendemos um pouco pela experiência também, né? Um pouco não, bastante, pela experiência. Então foi interessante você trazer isso aí, uma reflexão boa. Eu acho que o processo dele o ajuda, né, a ter uma fala mais verdadeira, porque ele está falando de algo que ele viveu. E aí, Ramon? Tem uma historinha bonitinha, né, de Gandhi disso, né? Só vou atropelar um pouquinho, tá bom? Só contar, mas acho que a gente já falou, ou alguém já trouxe, que uma mãe leva o seu filho até Gandhi e pede para que ele fale para a criança não comer doce. Acho que a criança não podia comer doce, por uma recomendação médica, alguma coisa assim. E ele pede para a criança, para que a mãe volte daqui não sei quantos dias, volte daqui uma semana, mês, sei lá. E ela retorna. E aí ele fala para a criança não comer doce. E a mãe ficou por entender, né? Mas por que você pediu esse tempo se era só para falar? Porque agora eu fiz o exercício de não comer doce. Então agora eu consigo dizer para ele não comer doce. Como é que eu vou dizer para alguém fazer alguma coisa que eu não fiz, né? Que eu não sei o que é. Então, é bonitinha a história, assim. E é real, assim. É engraçado você falar isso, que eu pensei sobre essa história durante essa última semana. Eu fui fazer um comentário aqui do Evangelho sobre o que englobava o perdão. E principalmente o auto-perdão. Porque na passagem falava que perdoar é para que Deus vos perdoe. Que, na verdade, é você tem que perdoar, porque automaticamente você começa a se perdoar. Aí eu falei, gente, e ninguém é perfeito, né? Como que tá a questão do meu auto-perdão? Então eu fui tentando trabalhar essa questão do auto-perdão. Gente, e é muito engraçado que acaba puxando isso aí que você falou, né? Porque a gente costuma olhar a situação como só os outros passaram pela situação, né? Ah, ele não come doce, vou dar o meu palpite. Ah, ele passa por isso, né? Eu acho que é isso. E quando é a gente passando? A situação muda de figura. Então, tentei trabalhar o auto-perdão, é muito engraçado. Quando você está na situação, é muito diferente. Então, é o mesmo que o Paulo, né? Passou por isso, pela experiência. Mas a minha foi muito superficial. Fala, amor. Não, então, é interessante que a gradação da experiência, ela vem, talvez, essa tentativa de fazer o outro assimilar o que a gente está assimilando, ou o que a gente pensa assimilando, né? Muitas vezes é só uma presunção intelectual. Às vezes a gente acha que não, agora eu já estudei, agora eu já entendi, agora eu já mudei, né? E quantas vezes a gente percebe caindo do cavalo ou do camelo que a gente não assimilou. Mas aí a gente se arvora tentar fazer o outro vivenciar a mesma coisa que a gente está vivenciando, né? Mas o Paulo, ele vem, além dessa dificuldade aí, ele também viveu outras, muito sérias, né? Então, vou pegar aqui até o... Vou compartilhar esse trechinho aqui do Paulo Estevam.
Ele diz assim, ó, judeus preconceituosos. Isso depois que ele chegou lá na Tessalônica, né? Aí fala que nesse novo centro de lutas reencontraram Lucas e Timóteo, né? Os aguardavam ansiosos. Aí depois fala, os trabalhos seguiram ativíssimos. Em toda parte os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, conluiavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas. Sobrevinham de sabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis. Poderosas ameaças caíam, às vezes, inesperadamente, sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho, compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações, esse o seu programa primordial. Desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências, e a missão continuava entre dores e obstáculos formidáveis, mas segura e vitoriosa em sua divina realidade. Então a gente percebe essa capacidade dele de compreender o outro, porque um nível é esse que nós falamos. Eu tenho amigos, parentes, que eu quero que eles comecem a vislumbrar o que eu tenho vislumbrado pessoalmente. O outro nível é você ser combatido. Porque, às vezes, só um debate, ou a pessoa se demonstra endurecida, não quer saber do que você está dizendo, é uma coisa. Agora, a pessoa começar a te atacar. E isso vale para a nossa vida no geral, porque, no caso, os ataques que ele recebia estavam motivados pela realidade que ele defendia, o Evangelho. Mas a gente recebe esses ataques ao longo da vida em diversos temas. Pessoas invejosas querendo prejudicar as nossas atividades, não precisa nem ser religiosos, podem ser profissionais, podem ser até mesmo dentro da família, isso pode acontecer. Você pode ter pessoas maldosas mesmo, que querem te fazer o mal mesmo. E aí, como é que fica a postura cristã diante disso? Eu vou falar por mim, esqueço isso daqui. 30 segundos eu já esqueci. A hora que eu recebo a primeira pedrada, eu já estou cavucando uma forma de me defender e contra-atacar. E ele sabia se colocar, né? Como a Soraya bem disse. Como Cristo faria. E é isso que fez toda a diferença em todo esse trabalho. É legal que no comecinho aqui do texto do Paulo Estevão, o Emmanuel começa dizendo isso, que ele desassombradamente superando todos os traumas da prisão, igual vocês comentaram aí, né, do estudo passado, toda a refrega que ele vivenciou, ele já estava planejando os próximos passos. E até o Silas ficava surpreso com isso. Isso me lembrou porque, às vezes, a gente fica esperando o momento solene em que a gente vai se libertar das angústias, das mágoas e dos ressentimentos para fazer o que tem que ser feito. Aí fala assim, não, eu ainda não consigo fazer isso daí não, porque ainda não me libertei. Quando, na verdade, a gente devia até mesmo assim, meio cambaleantes, dar os passos que tem que dar para frente. Fazer o que tem que fazer. O Ornano trouxe o exemplo do perdão. Eu não perdoei ainda. Estou cheio de mágoas.
Mas nada me impede de já começar a fazer uma oração por mim, por essa pessoa. Ainda que cambaleante, ainda com o coração bem contaminado de raiva. Mas é assim, você vai meio respirando, meio ofegante mesmo, porque aí é exatamente esse primeiro passo meio estranho, pequeno, que vai levar a gente para seguir adiante, para avançar. E ele sabia fazer isso. Imagina a mágoa, gente, porque é igual a gente quando vê um espírita falando bobagens, não é? A gente fica chateado, fala assim, nossa, mas a minha doutrina, o cara tá falando isso, não tem nada a ver. Ele que não entendeu, não é a doutrina que tá errada. Eu não sei vocês, eu fico bem marcado quando eu vejo alguém se posicionando assim. E aí, imagina ele vendo os doutores da lei se inflamados de inveja, cheios de dureza. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia ficar estupefato. Assim, o que adianta vocês ficarem com esse monte de ritualística aí, vocês não entendem nada, vocês não mudaram nada, vocês são um bando de serpente. A vontade já ia ser de, né, vomitar aquilo tudo e vencê-los por argumento. E o Paulo foi tão inteligente que na passagem anterior ele cavou direitinho a situação, né? Depois ele apresentou o título de cidadão romano e não teve mais quem fazer nada. Ele poderia ter feito isso antes. E foi muito inteligente. Então você vê que ele estava ali arquitetando as coisas. E aí o Tony trouxe a questão da intuição, né? Por ele estar ali com o coração já com Jesus bem formado dentro do coração dele, ele tinha espaço para a intuição também, né? Sim. Sim, a gente até comentou várias vezes sobre isso, né, da lei do espírito, dos espíritos, né, santos, que acompanhavam ele. Então, esse amparo também, a gente não pode esquecer nunca, né? É isso aí. Muito bom, gente. Dentro desse diálogo que ele teve, o que era o ponto fundamental? Ele explicava, né, e demonstrava que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dos mortos, que é a ressurreição. E dizia ele que o Cristo, né, é esse Cristo que eu vos anuncio, que já tinha vindo, tinham assassinado ele e ele ressurgiu novamente e depois ascendeu em espírito. Então, a tônica principal da divulgação da Boa Nova era essa. Por quê, gente? Que tão importante isso para Paulo e também tão importante isso para nós cristãos e nós essa é a ressurreição. Por que Cristo cumprisse com a questão da ressurreição? Estava nas escrituras, né? Queria ser morto e depois ia ressurgir na ressurreição. E o Paulo frisava muito bem isso. E depois demonstrava, esse Cristo já veio e ele é Jesus. Acho que era a confirmação, né, da continuidade da vida. Acho que, não sei se é só isso, mas acho que era um propósito, assim, de mostrar que havia, né, que a alma imortal. Então, É isso. era uma reafirmação. Porque até então, o que acontece com a nossa ainda mentalidade hoje? Nós acreditamos que nós somos o corpo. E o que a gente é movido muitas vezes? Pelas posses, pelo materialismo, pela vaidade, pela superioridade, status, reinado. E eles aguardavam um rei assim, né? Um bélico, né? Mas o verdadeiro Cristo, ele demonstrou que o quê? Que o verdadeiro valor é o da essência, é da alma, que vai prevalecer pela eternidade. Hoje, a doutrina espírita reforça muito isso através das reencarnações e das várias existências, dos diversos mundos habitados. Mas naquele momento, essa compreensão era muito difícil.
atrelada ainda a essa vaidade, né, que o Ramon comentou, dos sacerdotes, dos judeus, dos doutores da lei. Então, você demonstrar que nas Escrituras falavam desse Cristo, e esse Cristo veio, está aqui, é Ele. Não precisa mudar muita coisa, é só incorporar isso, que a vida de todo mundo vai mudar. Mas isso só trazia, né? Claro, não só, né? Mas para ele, né, trazia muito, muito problema, né? Que muita gente não acreditava, não aceitava. O que vocês falam sobre isso? Íris, Tony, é bem isso mesmo ou eu exagerei? Eu acho que era uma época também, até hoje, né? Olha só, a materialidade ainda é muito presente em tudo. Então, ver, né, essa ressurreição, ver Cristo ali novamente, acho que era um choque também, né, de realidade, assim, para ele. Acho que foi uma forma, era um despertar, mas algo muito chocante também para eles, né, porque era tudo muito concreto, muito material. Então, eu acho que a gente fala hoje disso, mas imagina ali o acontecendo nesse momento, né? Assim, acho que era algo que foi um choque para todo mundo, né? É algo que você não podia negar que estava acontecendo, né? Estava diante dos olhos ali de todos e era algo que rompia, né? Com qualquer é um divisor de águas, né? A partir dali muda tudo, porque havia verdade em tudo que foi dito e se concretizava diante dos olhos das pessoas. Então, eu acho que a gente, às vezes, ainda precisa desse choque de alguma maneira, né? E, às vezes, a dor, ela vem trazer esse choque para a gente. A dor vem mostrar para a gente essa necessidade que nós temos de compreender que o que está aqui é transitório, né? Então, a dor, ela cumpre esse papel da necessidade que a gente está. Passei uma semana, assim, de muita reflexão. Eu fui fazer aquele curso em São Paulo e é muito intenso, assim, quando eu vou para lá e vejo a presença da dor, é algo assim, é o dia inteiro, né? Você vendo pessoas passando por processos muito difíceis. E eu tive a oportunidade de ir 2 vezes no Instituto da Criança. E vi umas situações de crianças ali que nós íamos lá para promover algum cuidado da matéria, né? E eu me vi parada, assim, em choque. Eu acho que é quando se mostra ali que a vida continua e você percebe que o cuidado, ele envolve algo, você também é cuidado lá. Vai lá para cuidar do espírito. Cuidado em cascata. Né? Então, você pode até achar que você está cuidando da matéria, mas você está cuidando do seu espírito também. Te faz, né? Te traz, assim, centra a gente de novo, né? Para a gente perceber que a única coisa que explica, né, a justiça de Deus é a gente acreditar nisso. Então, existem várias formas desse choque aí, né? Que a gente ainda precisa. E de vez em quando eu acho que as pessoas precisavam perceber, né? Esse choque de realidade, assim, para que a gente entenda aonde a gente está colocando valor na vida, né? Então, a dor ensina muito a gente, mesmo a dor do outro, para quem sabe olhar, né? Para essa dor com compaixão. Então, é isso, assim. Eu acho que Jesus vem mostrar isso, ele vem dar esse choque, assim, mostrar tudo que ele passou, o sofrimento, ele fala assim, olha, mas isso era na rede, né? Tô aqui. Então, é isso. Muito bom.
Ainda tem o fato ainda de Jesus com a ressurreição, que também era entendida como reencarnação, no caso dele foi ressurreição, mas ela tem outro conceito da reencarnação, né? Dependendo do contexto, de nivelar todo mundo. Então, aquele que é doutor da lei, tendo que aceitar isso, ele se nivela ao escravo, que se nivela ao trabalhador, e todo mundo é igual perante a Deus. Então, pensa bem no orgulho, no ego, no egoísmo, aqueles lá das sinagogas, né? Alguns que não aceitaram, tendo que aceitar isso e mudar tudo, nivelar todo mundo. Pensa, hoje em dia a gente vê a dificuldade que é, muitas vezes nós mesmos, através dos nossos atavismos, percebemos isso, né? Agora, você imagina se você tiver um status, um poder teológico, político, religioso, que envolvia, né? Era tudo uma coisa só, não era separado igual é hoje. Então, os doutores da lei, ele era o quê? Ele era juiz, ele era o executivo e ele era o legislativo, eles faziam tudo. Então, era muito poder. Ter que nivelar todo mundo igual, se tratar aquele lá, que era seu escravo, como um verdadeiro irmão. Então, a ressurreição, o anúncio dessa ressurreição, da chegada do Messias, foi um divisor de águas, como você mesmo disse, né? Algo muito impactante, que mudaria o conceito individual e coletivo, como mudou, né? No mundo inteiro. Muito forte isso. E mesmo quem não acredite, né, em reencarnação, mesmo aqui, mas eu não acredito que a pessoa, ela reflete sobre isso. Até para não acreditar, isso passa pela sua cabeça. Né? Assim, a possibilidade passa pela cabeça das pessoas. Então, isso já demonstra o quanto isso foi um divisor de águas. Né? A partir desse momento, assim, por mais que você pode até negar as ideias que vêm à sua mente, você pode até falar alguma coisa diferente disso para as pessoas, mas essa ideia hoje, ela é uma presença. É um fato, não tem jeito. E aí, pessoal? O Ramon está muito quietinho. Onde está online é que a gente ouve mais, né? Parece que ouve mais. Eu vou pegar um trechinho aqui do canal, ó. Isso, fica à vontade, Ramon, para cruzar com seus textos aí. Eu vi que tem muita coisa boa aí. Eu vou pegar aqui que acho que tem vários elementos que a Soraya trouxe na experiência dela, né? Jesus tinha acabado de falar para os discípulos que ele vai padecer, que um dos discípulos vai trair, etc. Né? E aí vem assim, ó. E ele continuou, né? Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Eu fico imaginando aqui o que não aconteceu nessa hora, né, de mal-estar, né? Se eu estivesse no lugar deles, eu teria sentido desespero de ouvir ele falar que ele ia perecer e um dos discípulos ia trair, né? Eu ia ficar desesperado. Aí, depois que ele falou isso, ele falou, ó, a pequena assembleia fez-se livre, com exceção de Judas, que entabularam negociações, tá? Vou até pular aqui. Aí vem. Quem será o traidor? Disse Filipe, com estranho fulgor nos olhos. Serei eu, exclamou André. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Acho que essa é a pergunta capital, né? Que a gente se faz a todo instante, principalmente quando a gente se acha já os tais, né? Os mais evoluídos, porque já começou a estudar o evangelho, então a gente fala assim, agora não, Deus vai cuidar que não aconteça nada comigo, né? E aí o Tiago pega e fala, mas onde está Deus que vai deixar isso tudo acontecer com o Senhor, né? Fala para Jesus. E aí vem, Jesus que se mantiver em silêncio,
ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Aí depois o João pergunta para ele, né, a questão do escândalo, né? E aí o João pega e fala, o Jesus pega e fala para ele, ó, ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, ou seja, não dá para a gente entender, né, muitas vezes, também são invariavelmente justos e sábios. E se a gente tem fé mesmo, a gente tem que entender essa frase aqui, né? O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado. Olha lá, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. E isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. E aí a gente vê que o Paulo, ele soube fazer isso com ninguém, né? Porque ele sofreu todos esses martírios também. E do próprio pai, né? De amigos, né? Pessoas que ele considerava muito lá do Sinédrio. E aí entra a gente, né? Porque tem uma diferença. Tem pessoas que, como Paulo, têm a tarefa de pregar o evangelho através da palavra, através de um trabalho de disseminação. Eles vêm com essa tarefa. Mas nós todos, independentemente de qualquer situação, temos a tarefa de pregar o evangelho no nosso dia a dia, através da forma como a gente se comporta. Em suma, é a mesma coisa. Não é diferente. Então, as experiências alcançam a gente tem que saber reagir como Paulo reagia quando ele tomava as pedradas, quando ele era perseguido. E então, diante de familiares, amigos que estão totalmente fechados às lições do evangelho que a gente vem refletindo, às vezes vem aquele ímpeto, como a Soraya disse, de impor, né, de falar de uma forma tão eloquente que eles consigam entender, e na maioria das vezes nem entendem o que você está querendo dizer, as palavras que você está falando. E aí, tudo bem. O que vai tocar o coração deles mesmo é a chama da humildade que você brilha. E você só vai conseguir brilhar ela se você realmente for tolerante, se você for compreensível. E se já tivermos essa fidelidade, essa compreensão dos desígnios de Deus em nossas vidas. Né? Bom. Iris, quer fazer algum comentário? À vontade, se quiser fazer algum comentário. Então, tá bom ouvindo vocês, pode continuar aí. Antônio, quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Por enquanto, eu quero ouvir os mestres. Então, dando sequência aqui,
que fala? Que algumas pessoas aceitaram muito bem isso. E outras pessoas já não, se revoltaram, né? E uma coisa interessante que a gente tem perseguido bastante nesse estudo dos evangelhos são quantas mulheres, né? Parece que elas têm essa sensibilidade maior da aceitação dessas boas novas, principalmente da boa nova do Cristo, né? Que fala aqui, ó, alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas mulheres da sociedade. Parece que ele deu uma ênfase, né? Assim, muita gente se convenceu, mas não poucas mulheres, ou seja, muitas mulheres. Então, nós conversamos nos grupos de estudos que elas se reuniam para orar. Depois teve a Lídia, que montou uma comunidade muito, muito grande, e até citada nos evangelhos posteriormente, nas cartas de Paulo. E agora fala das mulheres novamente. Então, que contribuição, né? Essas mulheres que eram tão excluídas da sociedade, principalmente naquela época, tão limitadas, e tinham essa sensibilidade, né? Com o verdadeiro, né? Com o que vinha de novo e de perene para a vida. Achei interessante isso aqui. Acho que a própria condição delas dentro né, dos espaços religiosos era uma condição de silêncio, né? Então, assim, elas não tinham uma participação assim, expressiva. Então, quando elas se viam, talvez, né? Quando chegava uma palavra como a de Paulo, e não as excluía, né? Era uma palavra inclusiva. Então, acho que aí a chance ainda é maior, né? Maior, hein? Que elas se veem incluídas, né, de alguma maneira. Então, acho que por isso que fazia esse efeito tão importante, né? Bem lembrado. Chega algo que te coloca dentro, né? Algo que te tirava, agora te coloca aqui, com amor ainda. E assim, eu acho que é tudo, né, nos dias de hoje. Tudo aquilo que inclui é mais fácil de ter uma adesão, né, do que o excluir. Então, quando a palavra é para todos, quando não tem uma regra de exceção, com certeza o estado é diferente. Verdade, bem lembrado. Mas aí vem forte, né? Os judeus tomados de inveja, alguns perversos, dentre os que frequentavam a praça, e provocaram aglomerações, tumultuaram a cidade. Então, para vocês, eu não lembro se foi um estudo passado, alguém falou para mim que Chico falava que ele tinha muito medo de inveja. Foi aqui, não foi? Lúcia? A Lúcia, É, ela. Eu não lembro quem foi, se foi nesse estudo que Chico tinha medo, assim, que ele falou, vocês não têm noção do o que é a inveja, né? O que ela produz. E ele driblava isso, assim, porque a energia é muito pesada, né? Realmente não devia ser fácil, né, gente? Porque mais do que qualquer coisa, a inveja, ela mobiliza parcerias espirituais, né? Então, Essa é a palavra certa. né? Eu acho que você mobiliza umas parcerias importantes aí, né? Nesse sentido de... Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente vive um mundo ainda... Né? Eu acho que esse mundo aqui ainda não se livrou disso, né? Então, é complicado. Às vezes você nem imagina que está despertando, né? Ou alguém está fazendo alguma coisa assim, imagina que está despertando inveja. Mas é complicado, né? Uma das piores dificuldades, uma das maiores, quer dizer, dificuldades do ser humano é a aceitação, né? Do que vem de outra pessoa. Falta de humildade. Porque a humildade, o que que é? Você reconhecer o outro como irmão. Se eu te reconheço como irmã, e nós dois temos as mesmas direitos e os mesmos deveres, e somos iguais em tudo perante ao Pai,
Então, é diferente. Agora, se eu me coloco superior e você traz uma coisa nova, só o fato de você trazer uma coisa nova, eu te julgando inferior, aquele já bloqueia, né? Então, a humildade, ela é a característica, a virtude básica de todo ser humano que a gente tem que trabalhar. Porque se eu não me colocar como igual, eu me bloqueio em tudo. Aí a gente já volta um pouquinho nas mulheres, né? As mulheres, como não eram incluídas, essa humildade para elas já era praticamente derrubada. Então, ficava muito fácil elas aceitarem. Um pouco mais fácil, não muito. Os homens já não. Por terem ali dentro da sinagoga os seus trabalhos, seus status, alguém vir de fora e mostrar uma nova verdade é bater de frente com o seu ego, né? A inveja, o orgulho, o egoísmo. Nossa, isso aí é um bloqueio geral. E aí, online? E é interessante aqui, né? Como eles fazem adesões rápidas, né? Reúnem alguns varões maus das praças, né? Formando uma turma. Então, mobiliza, né? É um negócio muito rápido. O mal é audacioso, né? É, No Evangelho, livro dos Espíritos, nós falamos isso. Por que que os maus fazem tanto barulho? Aí fala que é pela timidez dos bons, né? Então, os bons são lentos para fazer alguma coisa, vamos fazer um empreendimento para ajudar de alguma forma. E isso vai antes, o mal não é audacioso. mobiliza rápido. Por quê? Porque é a atmosfera que a gente se identifica mais, né? De forma geral, né? Eu e eles elegemos o Ramon. É para falar. É isso aí. Pois é. Então, essa é mesmo, a inveja é um treco complicado, ela drena as forças da gente quando a gente está sofrendo a inveja de alguém, né? E eu posso falar até mediunicamente, eu sofro muito com isso. Eu sinto, assim, as angústias todas me alcançando, porque como eu não consigo manter a sintonia elevada o tempo todo, então eu acabo sendo presa fácil. Mas o pior de tudo é perceber a gente sentindo inveja dos outros. Porque aí, aquela situação que a gente acha assim, não, as outras pessoas estão com inveja, e aí os espíritos obsessores se associam a elas, potencializam o raciocínio, as ideias delas, para elas avançarem no prejudicar a gente. Mas isso também acontece conosco. Quando a gente se permite, não percebe que está com essa inveja, a gente sintoniza com esses espíritos. Não é porque a gente fica aqui todo domingo fazendo né, porque a gente não sintoniza, não. A gente sintoniza com eles. E aí, quando a gente menos percebe, a gente já está lá carregado daquilo, daquelas ideias, e a gente fica fanático, achando que não está fanático. E aí é tão complicado isso, porque para sair, gente, você tem que ter humildade para não ter inveja, tem que ter mais humildade ainda para sair da inveja, né? Porque aí você já está imiscuído naquele envolvimento. E aí, de dentro de você brotam motivos para você não orar, para você não pensar por outros ângulos, para você não reconhecer-se também, não validar-se. Porque quando você decide abrir mão de uma inveja, normalmente é porque você não tem aquelas capacidades. E aí, para você decidir abrir mão, você tem que se validar e se aceitar. Olha, eu não tenho todos os talentos que aquela pessoa que eu estou invejando tem. Talentos diversos, né? Pode ser dinheiro, pode ser inteligência, pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho que primeiro não, um dos movimentos, né? Essa humildade de reconhecer que a pessoa tem mais estrada do que eu nesse daqui. Eu ainda não consigo alcançar tudo isso.
E aí, aos poucos, você vai se serenando, e aí vai conseguindo perceber que você estava sintonizado com essa turba. É a mesma coisa quando surge qualquer candidato partidário reclamando os seus seguidores por determinadas ideologias, qualquer que seja, de direita ou de esquerda, é a mesma coisa que acontece. É difícil alguém parar e pensar assim, qual que é o caminho do meio? Israel, Hamas, guerra, Ucrânia, Rússia. A maioria, quase sempre a gente pensa ou um lado ou outro lado. E aí dificilmente a gente pensa, e o caminho do meio? Qual que é o caminho do meio? Enquanto a gente estiver inflamado por essa coisa, não consegue achar o caminho do meio. Então é um movimento profundo. Tem, então, esse prejuízo de ser invejado, mas tem também a questão da gente prestar atenção quando a gente está invejando. Porque a inveja por si mesma, ela tem uma carga. Ela não é só esse desejo de ser igual, não. Esse desejo de ser igual, e tendo admiração, muitas vezes é positivo. Leva você a melhorar, avançar, buscar aprender e crescer. A inveja não, ela está carregada de vontade de prejudicar, de pular em quem é melhor do que você. É isso que a inveja tem. Né? Então, às vezes, a gente está sentindo inveja, dentro de nós estamos fuzilando fluidicamente a pessoa. Né? E imagina, às vezes quando eu sinto inveja assim que eu percebo, a primeira oração que eu faço é assim, olha, pai, eu sei que eu estou sentindo essa inveja, mas não deixa isso aqui acertar a pessoa, não. Porque eu não estou dando conta de não sentir. Mas eu sei que isso aqui pode prejudicar tanto ela. Aí eu peço meu anjo da guarda me ajudar a dar sei lá, fazer uma proteção. Às vezes eu faço fichinha para a pessoa não usar amor. Eu juro para vocês que é verdade. Eu vejo que eu tô com inveja e eu vou lá e faço. Porque, assim, eu ainda não consigo emanar fluidos diferentes, mas o que eu posso fazer de concreto para compensar o mal que eu estou fazendo, né? Então é um assunto muito profundo, né? Muito complexo. Muito. Nós temos essa mania, né, de pensar no erro só do próximo, do outro, né? E o nosso não. E muito acontece com a gente também. Você quer ver um termômetro belezinha para perceber se a gente está invejando? É a hora que aquela pessoa não sai da tua cabeça e um sentimento de toxicidade. Aquilo fica indo e voltando, aquela pessoa fica indo e voltando e você está sentindo aquela queimação. Ah, pode saber. Tem coisa ali que está incomodando. Não é só uma mágoa, às vezes, por algo que a pessoa te disse. Né? Legal. Aí. Bom, vou ler para vocês aqui, então, um texto que está no Guia de Luz, chama O Povo e o Evangelho. Está no Evangelho de Lucas. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele escutando. Aquela passagem de Jesus, né? É difícil fazer mal para ele, porque todo mundo estava encantado com ele, né? Porque é o Cristo, né? A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já exteriorizavam hostilidade de todos os matizes contra movimentos de iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas dracônicas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Quando, sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes.
O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. Ramon está falando. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. É o que a gente está comentando aqui, né? Por mais que exista toda essa perseguição, o Cristo sempre predomina, né? O amor é a base da nossa vida, da nossa sentido com Deus. E quando o Cristo veio, ele mudou completamente a moral do nosso existir. Indubitavelmente, nós vamos ver as pessoas aí, né, indo contra, tentando falar que Deus não existe, que esse negócio do bem, isso aí é bobeira. Mas não tem jeito, a gente vê que tudo contorna para o amor. Você tinha comentado, né? A dor vai ocasionando isso. Se a gente vai postergando, chega um momento que a barreira da dor vai bater na gente. E nós vamos ter outra visão. Aí a gente começa a ter a outra visão do outro lado, né? Porque às vezes a gente está do lado, está tudo bem. Mas a hora que a dor bate, aí a reflexão chega, aí o Cristo predomina. Mas esses primeiros cristãos já lidavam com isso desde o começo. Ali não tinha pressa. E o que mais nós vamos falar? Eu acho muito, eu tenho refletido isso, da questão do consolo, né, que o Evangelho é capaz de trazer. Eu tenho pensado muito nisso. Eu já tentei consolar muita gente e não consegui. Principalmente pessoas mais, assim, às vezes endurecidas, assim, pessoas que estão muito renitentes à religiosidade, às questões de religiosidade. É muito difícil. E aí eu fico sempre me perguntando, como é que Jesus conseguia? Como é que o Chico conseguia? Que elemento que tem ali que permite isso, né? É a autoridade moral que esse pessoal tem, que a gente não passa longe disso aí. Aí é igual a questão de exorcismo, que um quadro particular. Antigamente fazia, largaram de fazer, porque nem todos têm aquela autoridade. Acabava virando, era motivo de chacota, qualquer outra coisa assim. É impressionante quando tantos exemplos que a gente vê de pessoas que têm autoridade moral para a situação. Eles fazem coisas que, se a gente for fazer igual, não dá certo mesmo. É porque, exatamente, a doutrina é até chamada de Consolador Prometido, né? E eu fico me perguntando muitas vezes, até quando eu vou fazer uma palestra, assim, eu fico me perguntando, assim, quanto que eu consegui traduzir a consolação do Consolador Prometido? Porque eu lembro quando eu passei um bom tempo ausente e retornei ao Espiritismo, a coisa que mais me encantava era sentir esse reconforto no coração. E eu estava tão ávido e não tinha consciência. E eu fico me perguntando, quanto que eu consegui aqui fazer, traduzir, né? Fazer, não sou eu que faço nada,
transmitir esse consolo que eu senti lá atrás, que eu sinto hoje. É mais fácil, eu estou vinculado, já tem um significado na minha vida, mas será que eu consegui fazer isso? Né? Quantas pessoas vêm aqui, têm contato com a doutrina só uma vez na semana, na hora que está vendo uma palestra e tomando passe, né? E a responsabilidade é muito grande da gente que vai ali, né, Hernani? Todos, né, acho que todos aqui já fizeram palestras ali no Museu Amor, pelo menos, ou em outros lugares, né? A gente tem que pensar sempre nisso, né? É um momento que os anjos da guarda estão contando com aquele segundo que vai dar aquela inspiração na pessoa para aquilo que ela está precisando, né? E é muito mais do que uma disputa de palavras, uma exibição de oratória e eloquência, é uma responsabilidade com o coração das pessoas, né? Eu não sei se vocês enxergam assim. Com certeza. Né? Eu acho que o maior desafio que eu tenho, todo mundo, a maioria das pessoas tem, é vivenciar, né, o que a gente está aprendendo aqui. Nos dois exemplos que você deu, o Cristo é o exemplo máximo, né, ele vivenciava 100%. Então, aquela vivência dele já estava consolidada ali, de forma que aquele magnetismo já convencia. O Chico também. Às vezes, a pessoa ficava na fila horas e horas lá, e ele só abraçava a pessoa, chorava junto, precisava falar uma palavra. Gente, vocês já tiveram uma pessoa, com certeza, vocês já viram uma pessoa, eu vivi isso com a minha avó, no hospital, ela estava hospitalizada, e já no quadro de demência, e assim, ela dava trabalho, né, e assim, tinha horas que ela ficava muito irritada, né, gente, ali o dia inteiro, né, naquela condição, não tinha uma janela próxima, eu ficava pensando, horrível, né, e aí eu ouvi ela reclamar, doía aqui, doía colar, ela reclamava de tudo, assim. Mas quando chegava a médica no quarto, que eu falava, bom, agora ela vai falar para a médica tudo que ela está sentindo. A médica era, assim, ela amava aquela médica. E a hora que a médica entrava, tudo passava. Ela não sentia nada. Ela estava sorrindo, ela fazia graça com a médica, e eu olhava aquilo e falava, gente, mas não é a pessoa aqui agora um pouco. E ali foi um aprendizado, assim, porque eu falava, gente, o que explica isso, né? Aí eu falava, gente, se eu falar agora, a médica não vai acreditar, né? Tudo que ela está sentindo até agora há pouco. Porque ela chegou ali e parece que o dia dela ficava iluminado a hora que a médica chegava, né? A presença dela, a boa palavra, né? Uma coisa quase nada, né? Brincava, ela trazia uma leveza para ela. E assim, e aquilo me fazia pensar assim, existem presenças assim que basta, a pessoa não fala muita coisa. Aliás, não fala nada, né? Ela só sorri e já é uma presença que, como o Iris falou, né, talvez da própria autoridade moral ali da médica, a presença dela já fazia o efeito, já tratava. Então, às vezes, a gente fica muito apegado a ter as palavras certas, a ter o consolo certo, né? Ser assertivo naquilo que vai dizer. Mas, às vezes, só a presença basta. Né? Às vezes não precisa dizer nada. Às vezes é um abraço. Às vezes não... Então, Ramon, eu entendo o que você está dizendo, né? Muitas vezes eu fico me perguntando assim, né? O que eu podia ter feito por aquela pessoa? Porque a gente fica tentando buscar muitos recursos, mas às vezes ela só quer um abraço, né? A gente fica pensando que é tanta coisa. Às vezes ela só quer, talvez eu fosse a pessoa para ela reclamar. Porque ela ficava reclamando ali, ficava segurando a mão. E a ausência da minha figura ali também fazia ela ficar triste, né? Então, assim, acho que são essas coisas. A gente não pode esquecer das intenções. A intenção já é algo importante nesse movimento, né? E você estar ali para o outro de qualquer maneira, né? A intenção é que vai contar.
Eu acho realmente um efeito que, né, para essa pessoa. É verdade. Antônio, eu vi que você levantou a mão aí. Fica à vontade. O Chico dizia, ele falava, eu sou uma besta, mas sou uma besta espírita. E a gente tem que entender que a evolução é lenta. Tem coisa que, às vezes, a gente não dá conta. Mas o que a gente já consegue fazer, vamos pôr a mão para o céu. Né? O que a gente não consegue, faz errado, às vezes trata uma pessoa mal, alguma coisa assim no relacionamento, né? A gente também tem que se perdoar. Eu acho que o primeiro perdão tem que ser para a gente. Tem que se auto-perdoar, não é acomodar. Porque senão a gente vai viver, né? Nós estamos estudando, aprendendo, esforçando, tentando. Tem coisa que não consegue, nós vamos viver aí angustiados. Vamos viver angustiados, né? Então, tem hora que a gente tem que falar assim, eu me perdoo, eu não consegui, né? Mas eu vou tentar, na próxima, vou me fazer diferente, mas seguir em frente, né? Procurando sempre fazer melhor. Se não conseguir, faça. Está proibido de faltar, viu? De qualquer reunião. Comentário fabuloso. É mesmo. É porque cada um dá o que tem, né? A gente tem nesse nível evolutivo, você quer dar mais do que você tem? Não consegue. Igual a médica. De repente passava 10 médicas lá, mas aquela já tinha conquistado aquela luz, né? E a gente, de repente, está uma velhinha só, a gente tem que esforçar para dar uma luzinha maior, mas por enquanto é a velhinha ali, né? Olha, isso a gente aprende na meditação. Eu sempre falo isso. Porque na meditação, a gente a prática meditativa, assim, para o autoconhecimento, fala para a gente não julgar. E não julgar nem a gente mesmo. Porque à medida que você julga, você, às vezes, toma alguma atitude que não deveria, uma atitude, assim, meio para baixo, né? Você fica, eu também não vou fazer mais tal coisa, eu não vou, né? Você toma, às vezes, um rumo diferente. Não, então vamos encarar. A prática da meditação ajuda muito. Ajuda muito, viu, gente? É uma educação. É uma educação. Agora, é lógico que não é só ali, né? A coisa tem que transportar para as ações. Mas ali, no momento da meditação, você está organizando, você está se educando, você está organizando as ideias. Porque o que a gente faz de errado aparece. Como se dissesse, ó, isso aí não ficou bem feito, reveja isso aí. Agora, o que você faz de bem, fica lá bonitinho, não vai te incomodar de jeito nenhum. Então, por isso que a gente tem uns momentos assim de melancolia, de tristeza, com a gente mesmo, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso também. E nós vamos chegar lá. Não adianta chorar.
Uma nossa vez. Ótimo, muito bom. Ramon, você lê para nós o texto? Então, vamos fazer esse texto é interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A gente faz uma reflexão sobre ele. Compartilhar aqui, mais fácil, né? Isso, acho que é Os, né? Tá no livro Linha 200. Lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Toda obra pede auxílio e cooperação. A árvore protege a fonte, tanto quanto a fonte alimenta a árvore. O pão que extingue a fome é filho da compaixão do solo que nutriu a semente, da renúncia da semente que germinou para o sol e da força do sol que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. Assim também, lá fora, nas empresas que o mundo configura, não prescindirás de braços amigos que te estendam socorro e fraternidade. Todavia, não basta exponhas a outrem as necessidades que te afligem, nem vale te desmandes na queixa, encarecendo os ouvidos a angústia de teus problemas, a fim de que a verdadeira amizade se te revele eficiente e prestigiosa. Indispensável saibas abrir as portas dos corações para que te não falte concurso às construções da existência. Corações que, muitas vezes, jazem trancados na avareza, afogados no vinagre da aflição ou deprimidos nos espinheiros do sofrimento. Corações que padecem a flagelação do egoísmo, a paralisia do orgulho, o desvario da vaidade, a chaga da ignorância e o assalto do desalento. Não te impressiones, porém, a seara da treva em que se mergulham. Quase todos esperam apenas a chave de luz que lhes descerre a passagem da noite para o dia, para a luz da libertação. Avizinha-te deles com ternura e bondade, sem agravar-lhes a dor. Desvenda-lhes o próprio ser, em forma de compreensão e serviço, e todos virão ao teu encontro, sustentando-te os passos na tarefa que te impuseste na vida, porque, em verdade, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Você acha que o Antônio tinha sido inspirado ou não? Tem tudo a ver com o que ele falou, né? Muito, muito bonito. Porque uma das chaves mesmo é essa, né? A gente, apesar da nossas limitações, a gente procurar agir com gentileza, com bondade. Porque a gente vai abrindo as portas. Porque, de repente, a gente não tem essa força de consolar alguns casos, né? Algumas pessoas. Mas, de repente, só aquela gentileza de você escutar, uma escutativa. Estou fazendo um curso, estou tentando aprender isso. Para mim é muito difícil. Que fala sobre a escutativa. Você escutar as pessoas. A gente tem mania de falar, né? A gente tem mania de escutar e já contar a nossa... Não é assim? A gente escuta já querendo contar... Tem um para contar igual, né? Aí já não é escutar. É.
Então, isso é uma gentileza, né? Uma bondade. Aí você vai aumentando aquela chaminha. Aí, aquele pequeno momento que a pessoa fala, que você se dispõe, isso já é um momento de abertura. Até para nós, acaba sendo uma via de mão dupla. E aí, o que vocês acham? O bichinho quiser dar uma tocadinha. Não sei onde ele foi parar. E aí, colegas, o que vocês falam mais? A chave de luz é a chave da humildade verdadeira, né? Não aquela humildade exterior. Que a gente se postar diante do próximo com uma consciência plena do que a gente é, com tranquilidade do que o outro aparenta ser, com uma compreensão profunda do que Deus espera dele e de nós, entendimento da vida. Isso faz a gente ter humildade. Aí essa é a chave que vai tocar o coração, né, das pessoas mais endurecidas. É que às vezes toca o coração das pessoas endurecidas, a gente fica esperando ser um momento de um discurso eloquente, um momento solene, como dos romances espíritas que a gente vê, Paulo indo lá e convencendo a pessoa. Mas às vezes só aquela presença silenciosa, né, como o Hernani falou, mas com toda essa radiação magnética, ela vai tocar. Né? E aí o resto é Deus que faz. Legal. Não que eu consiga, não que seja fácil. Mas é por aí que eu estou tentando entender e aprender. Isso aí, pessoal. Então, assim, o Paulo, só para finalizar, ele foi acusado de ser um revolucionário, né? Foi acusado lá que disseram assim, ó, estes são os que andam revolucionando o mundo inteiro. Eles até, ao mesmo tempo, até admitiram, né? Agora, também aqui, e Jazão os recebe em sua casa. A força que tem, né? Uma pessoa também, igual esse Jazão aí, de receber o Paulo na sua casa, o Silas. Tem que ter uma coragem muito grande. Esse Jazão, ele é um dos discípulos dos 70. Lembra dos 70 que Jesus colocou de dupla por um bom tempo para divulgar o Evangelho? Que seriam lugares onde o próprio Jesus iria passar. Ele pediu para esses 70 irem dupla durante um tempo para abrir caminho. E o Jason era um deles, ele era de Tarso. Então ele já tinha aquela semente lá do Cristo, ele conviveu com o próprio Cristo. Então, quando Paulo conhece ele, aquilo ali tudo retoma. Então, depois a gente vai ver nos outros estudos o quanto essa Tessalônica vai florescer também os frutos do amor, né, do Cristo. Então, também é um exemplo, né, de coragem para a gente também, de receber Cristo em nossa casa. Abrir a nossa casa íntima para que a gente receba essas benesses aí do cristianismo, através dos exemplos, né, dos apóstolos, dos discípulos. Muito bom. Pessoal, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Já estamos no horário, mas fique à vontade.